encontrei muita gente esse fim de semana que endossou a mensagem daquele taxista Marcos Valério, que nos ligou sexta-feira ou quinta-feira, já não me lembro, do Rio de Janeiro, dizendo: olha, pelo amor de Deus, não aguento mais ouvir falar de Lava Jato, para de falar de Lava Jato, fala de outras coisas. Aí esse fim de semana fui comprar flores para minha doce Verusca com a Catarina e a Valentina, entro na floricultura de manhã cedinho, eram 8 e pouca da manhã, não tinha comprado na véspera, ia levar um sabão, né? Aí lá entrou um outro senhor também, disse: ô, seu Boechat, poxa, ouço sempre a rádio, mas olha, realmente aquele taxista do Rio tem razão, não dá mais, é só notícia ruim, é só isso, é só aquilo. Expliquei para ele, como falei aqui na sexta-feira, é ruim, nem mesmo os jornalistas, pelo menos aqueles que estão numa situação psiquiátrica equilibrada, aguentam esse massacre diário, cotidiano, de uma mesma coisa, sempre remetendo a coisas ruins e as surpresas e as manchetes que se sucedem numa velocidade assombrosa, trazendo o descalabro dos números, dos personagens, das operações, das contas no exterior, o desvio de grana, o Caixa 2. Aí a gente olha, abre as manchetes no fim de semana, vê uma reportagem na Folha de São Paulo dizendo que 99,9% dos políticos atingidos pela Lava Jato estão cuidando de sua campanha para 2018, para se reeleger. 99,9% desses políticos dizem que absolutamente não acreditam que sofrerão qualquer consequência. Aí você olha para uma parte do Supremo trabalhando para melar provas, para melar delações, para proibir condições coercitivas. Você olha para outra parte, vê uma resistência gigantesca do próprio aparato judicial a determinadas formas de agir, mecanismos de ação da Lava Jato. Os advogados nem precisa falar, estão aí na posição previsível, e divide daqui, divide dali, e o país fica congelado como está há tanto tempo, e simultaneamente uma crise econômica gravíssima, há um desemprego de mais de 14 milhões de pessoas, fica congelado não na discussão daquilo que lhe é essencial, aquilo que é emergencial da sua realidade, mas tratando das consequências deste gigantesco roteiro de terror que a Lava Jato vem descortinando todo dia. E eu tenho dito para as pessoas duas coisas. Primeiro, qual é a solução? Mela a Lava Jato? Faz de conta que não aconteceu o que aconteceu? Não vamos perguntar o que fez cada personagem desses? Quais foram as consequências? Que desdobramentos ainda produzem essas coisas no nosso cotidiano hoje? O quanto o aparato institucionalizado, sistemático de corrupção dentro do Estado brasileiro, patrocinado, dirigido, planejado e conduzido pelas quadrilhas partidárias, ainda continua operando? O quanto ele operou? Como é que faz para recuperar esse prejuízo? Como é que faz para punir quem se envolveu nesses crimes e, com isso, com essas punições que sejam exemplares, produzir parâmetros que permitam a gente, como já disse aqui várias vezes, virar uma página dizendo: olha, antes e depois da Lava Jato, 2 Brasis, antes e depois da Lava Jato. Como é que faz para lidar com esse passado recente? Esquece que ele aconteceu? Passa uma borracha, toca o barco, vamos em frente e tal? Não, todos respondem que não. Ora, se é para não, a resposta é não, não há como sair desta doença, deste câncer que é a corrupção, ou pelo menos controlá-lo, sem passar pelo sofrimento do tratamento, da quimioterapia, da radioterapia, das drogas violentíssimas, dos grandes períodos internados, das cirurgias. Não há como o Brasil chegar a qualquer coisa, desde que não simplesmente não ignore, não passe a borracha, mas se ele não passar a borracha, quiser encarar essa realidade recente e que diz respeito a uma realidade histórica, ela não é uma realidade que remete apenas à era Lula e Dilma, isso é bobagem. A corrupção sempre esteve enfronhada na realidade brasileira de uma maneira cavalar. Muita gente estima aí que a corrupção sangre o Brasil, ou tivesse sangrado anualmente na faixa de 2,5% do PIB. É uma maluquice admitir que isso aí tenha acontecido por tantas décadas e séculos, e no momento em que a gente se depara
com o paciente na cama, no leito, na CTI, com o diagnóstico, raio-x, exame de sangue, ultrassonografia, não sei o que, disse, agora não trata não, porque a doença é grave. Não, não tem como, nós não temos alternativa. Cabe aos brasileiros que vivem este momento no país, não importa que idade tenham, nem que horizontes desenhem, nem que sonhos persigam, cabe entender que é isso ou é nada. Ou a gente passa por essa cólica terrível, por essa queda de cabelo, por essa perda de imunidade e tudo mais, ou a gente paga o preço da doença que permitimos, de certa forma, como sociedade, que tomasse o corpo do Estado brasileiro, ou ele assim continuará por todo e sempre. É uma questão de escolha. E se a escolha é o tratamento, ele é um tratamento doloroso, penoso, demorado, que vai se estendendo, é uma septicemia. É uma contaminação, uma infecção generalizada. Na medicina, mata. Às vezes as infecções têm bactérias, vírus, sei lá o que são de difícil detecção e de difícil combate, pois é exatamente como é a corrupção no Brasil. Ela está tão enfronhada historicamente, ela envolve escalões tão assombrosamente elevados do poder, da vida política, das estruturas estatais, das corporações estatais, que não dá para a gente achar que vai ficar tranquilão. Olha, faz o seguinte, passa aqui, faz uma radioterapia, faz uma quimioterapia e vai jogar uma bola. Vai para a praia. Não, ninguém que está fazendo isso vai jogar bola e vai para a praia depois, vai vomitar, vai passar mal e tal. Algumas têm reações terríveis. E olha, e nem sempre debelam a doença. Nem sempre não deixam sequelas, deixam. É o preço que a gente tem que pagar, eu acho. Que é o preço que a gente tem que pagar. Eu gosto? Não. Preferia estar aqui todo dia trazendo um assunto novo, até que não fosse positivo, mas que fosse novo, que não decorresse da mesma tragédia da véspera, da antivéspera, da antivéspera e por aí vai. Preferia, claro que preferia. Quem não preferia estar aqui discutindo outras coisas, falando de meio ambiente, que é gravíssimo, de educação, de saúde, né, de habitação, de horizontes, de descobertas, de ciência, de abobrinhas que a gente tanto gosta, mas como aceitar olhar para uma outra janela ou para a janela quando dentro da sala em que estamos o couro está comendo? Temos que resolver isso. Nós temos que passar por esse estreito, por esse Rubicon. Nós temos que passar por essa tempestade. Não há outro caminho. Na sexta-feira, mais um setor sensível do Estado brasileiro foi alcançado por uma operação da Polícia Federal, a tal Operação Bullish. Ela conduziu aí, como é que chama isso? Realizou 37 mandados de condução coercitiva, determinados ou autorizados, pedidos pelo Ministério Público e autorizados pelo juiz da 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, o doutor Ricardo Soares Leite. Os funcionários do BNDES, através de sua associação, reagiram de forma muito firme, fizeram uma manifestação no Rio exigindo que a presidente do banco, a Maria Silvia Bastos Marques, se pronunciasse em defesa da corporação, em defesa da instituição, de seus funcionários, do valor técnico da equipe funcional do BNDES, funcionários concursados. O banco goza de uma reputação indiscutível junto à sociedade brasileira, sua formação técnica, sua qualidade, sua excelência é indiscutível. O banco é fundamental para a economia do país, tem sido ao longo dos anos. Os funcionários reclamaram da forma como a Polícia Federal atuou nessas conduções coercitivas. Estava incluída, ou foi atingida, inclusive, uma funcionária no 39º mês de gravidez, ou seja, praticamente dando à luz. Reclamaram de ações semana, de... Hein? 39ª semana. O que eu falei? Hein? Você falou mês, 39º mês. Dá, aí não. 39ª semana, me perdoe. Só porque alguém vai pegar no pé. Não, vai pegar com razão, né? Então, uma funcionária grávida já em final de gravidez, um outro funcionário que foi conduzido, enfim, levado diante da família e tal. Os funcionários reagiram muito irritados, alegando
não sem razão, numa elevada dose, que as decisões tomadas dentro do banco são decisões técnicas que não podem ser analisadas de forma precipitada e também que passam por muitos escalões internos de controle, por gente que é gente de carreira, técnicos de carreira e tal, e exigindo que a Maria Silvia Bastos Marques, a presidente, tomasse uma iniciativa de defesa veemente do banco e não apenas com reações formais de crítica e tal, bababá. Eu só queria dizer o seguinte: todas as ressalvas que remetem à qualidade do corpo técnico do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social são perfeitas, a sua história mostra isso, mas é importante também que, paralelamente a essa defesa, se deixe uma fresta, ainda que pequena, para a possibilidade de todo este controle interno, de toda esta tradição ter sido ludibriada por ações ou decisões emanadas do jogo político. O juiz, quando autorizou as ações de condução coercitiva e recolhimento de computadores e tal, ele disse que a peça elaborada pelo Ministério Público é bastante elucidativa ao descrever irregularidades nos incentivos concedidos pelo banco à JBS. 8 bilhões e 100 milhões de reais foram concedidos. O Tribunal de Contas da União apontou problemas, o Ministério Público apontou problemas, o ex-presidente do banco, senhor Luciano Coutinho, está entre os alvos das conduções coercitivas, os donos da JBS também, e eu vou me permitir aqui ler um trecho do artigo do Vinícius Torres Freire no domingo, na Folha de São Paulo, quando ele, falando da iniciativa da Polícia Federal em relação ao BNDES, ele diz o seguinte: sabe-se lá se a Polícia Federal atirou no que viu e acertou no que não enxergou, ou se está delirando. Depois da Operação Carne Fraca, a gente se pergunta se não tem mais papelão nessa linguiça. No entanto, a JBS já discute a possibilidade de um acordo judicial, conversa que envolve delações e também o relacionamento da empresa com o BNDES. As negociações em torno dessa possível delação não provam nada, mas sugerem que não é possível descartar a ação da polícia como barbeiragem, como tanta gente se dizia de forma indignada nesta sexta-feira, referindo-se à manifestação dos funcionários. Tudo é preliminar. Não se sabe para quais autoridades o frigorífico entregaria suas denúncias, mesmo se dispõe de material de interesse para a justiça. Não se sabe quais de seus executivos ou proprietários estão dispostos a falar. Parece muito difícil ensaboar, como ele diz, quer dizer, fraudar, né, operações, empréstimos do BNDES. As operações envolvem muita gente de área e hierarquias diversas em procedimentos diferentes de checagem e liberação de negócios. De qualquer maneira, feitas todas as ressalvas, a imprensa tratou com a devida cautela, os articulistas também, enfim, o que eu acho muito importante é que não se subestime também a engenhosidade, a infiltração, o poder de coação do aparato da corrupção do Brasil em qualquer área que seja. A postura dos funcionários do BNDES está corretíssima em defender a instituição, também está correta em criticar a Polícia Federal pela falta de sensibilidade em determinados passos da operação, mas o pano de fundo é a luta que precisamos todos abraçar para que a corrupção no Brasil seja de fato atingida, se não de forma mortal, porque eu acho impossível, mas pelo menos para quebrar-lhe um pouco a perna ou as pernas, para que ela diminua o seu ritmo, diminua a sua voracidade e, acima de tudo, para que a impunidade que sempre lhe permitiu prosperar seja reduzida a padrões aceitáveis. E aí a gente muda de assunto. Vamos nessa.